amigos, bem-vindos ao canal Te Indico Isso, onde eu vou te indicar filmes e séries baseados em fatos reais e vou te contar a verdadeira história sobre cada um deles, então vamos lá. Gente, já quero pedir desculpa a vocês porque tá um barulho muito grande aqui e tá tendo obra na frente, então me desculpem qualquer barulho que vocês achem incômodo. Eu vou tentar falar bem alto pra vocês nem escutarem. Hoje eu vou te contar a história verdadeira do filme O Náufrago, que tem uma versão real, né? Tem uma inspiração para uma história real. E eu vou te contar a verdadeira história desse filme, então bora lá pro vídeo. Nascido em 1676 na Escócia, Alexander Selkirk teve uma juventude cheia de rebeldia e violência. Ele era o sétimo filho de um sapateiro e parecia sempre ter sido uma criança problemática. Em 27 de agosto de 1695, ele foi intimado pela igreja para depor por mau comportamento. Então ele era muito problemático. Mas ele nunca compareceu na audiência porque ele foi virar um pirata no mar. Ele foi pro mar, então eles adiaram esse inquérito, eles adiaram e ele foi embora pro mar. Ele só voltou pra casa em 1701, então ele voltou muito mais problemático do que era. Ele tava super tempestuoso, ele tava uma pessoa muito estressada. Então, depois, na primavera, ele foi de novo pro mar. Em 1603, ele se juntou com William Dampier, um renomado corsário e explorador inglês. Dampier era um capitão do St. George, enquanto Selkirk serviu em um barco movido a remos, chamado Galé Cinque Ports, um navio de 16 canhões e 90 toneladas, em que trabalhava como mestre de navegação e tinha como capitão Thomas Stranding. Em 1704, os dois capitães de dois navios tiveram desentendimentos, então as duas embarcações partiram para lugares diferentes. O Cinque Ports, que era o que o Alexandre estava, ele partiu para a Ilha Masterra, que hoje ela é conhecida como a Ilha Robinson Crusoe. Aquele arquipélago era muito utilizado pelas embarcações, então as pessoas paravam lá para pegar água potável ou comida, então era uma ilha super rica de comida e de água, então por isso que eles sempre paravam lá para pegar alguma coisa e se abastecerem e ir de volta para o mar. Alexandre estava muito preocupado com a embarcação porque ela estava super danificada, ela tinha ido para um confronto com espanhóis, então ele estava super preocupado com aquilo. Ele falou para o capitão que eles não deviam ir com o barco mais porque o barco estava danificado e que ele ia ficar na ilha, ele não iria mais com ninguém, ele ia ficar naquela ilha e ele exigiu que ele fosse desembarcado naquela ilha. Então o capitão falou que era loucura, né, que nossa, você vai ficar na ilha, o barco não estava em perfeita condição, o casco dele estava sendo comido por um monte de cupins, então ele estava certo naquele ponto, então o capitão não podia fazer nada, né, era uma exigência do tripulante e tudo mais, então ele deixou que o Alexandre ficasse naquela ilha. Como ele não tinha sido expulso da embarcação, como ele só tinha pedido pra sair mesmo, eles deixaram ele ficar com algumas coisas. Inicialmente ele se arrependeu, assim, tipo, nossa, vou ficar na ilha sozinho, numa ilha deserta. Mas aí ele não tinha mais volta, né? Não tinha o que fazer, então ele simplesmente concordou. Ele ficou com objetos pessoais, que é um mosquete, pólvora, diversos tipos de ferramentas, uma faca, uma bíblia, um livro de salmos e algumas roupas e uma corda. Bom, Alexandre estava certo. Depois de um tempo, a embarcação afundou e levou boa parte dos marujos, então ele se livrou, digamos assim. Inicialmente ele estava com muito medo do que tinha dentro da ilha, então ele só ficou lá na costa, se alimentando de coisas do mar e etc. Mas depois um monte de leão marinho chegou pra época de acasalamento, ele teve que sair dali. Ele foi para o interior da ilha e lá ele começou a melhorar tudo. Ele passou a encontrar melhores alimentos, como cabras selvagens que passaram a fornecer leite, além de nabos, repolhos e pimenta preta. Ele construiu 2 cabanas próximas a uma fonte de água e utilizava seu mosquete para caçar animais que lhe serviam de alimento. Ele abria a Bíblia todos os dias em busca de consolo e também como uma forma de praticar seu inglês. Bom, como o pai dele era sapateiro, ele ensinou muitas coisas para Alexandre, então ele pegou alguns conhecimentos do pai. Ele conseguiu fazer roupas com a pele das cabras e outras coisas, então ele fez muita roupa e fez isso quando as suas roupas ficaram inutilizáveis. Quando ele começou a ficar sem munição, Alexandre passou a caçar a pé e um dia acabou se machucando seriamente e caiu de um penhasco. Mas não aconteceu nada com ele porque ele caiu em cima de um bode, então o bode morreu, mas ele ficou apenas desmaiado.
Bom, você deve estar pensando que, nossa, era um lugar que muita embarcação ficava lá ancorada, mas, gente, muita embarcação inimiga também, porque ele tinha muitos inimigos, principalmente inimigos espanhóis. Então, se alguma embarcação espanhola pegasse ele morreria na hora, então ele preferiu ficar lá naquela ilha do que ser pego por alguma pessoa que fizesse algum mal a ele, tipo, matasse ele. Ali ele não estava morto, ele estava tendo sustento, ele estava tendo alguma coisa, e ele tinha esperança de que ia sair dali algum dia. No dia 1º de fevereiro de 1709, ele foi finalmente resgatado. A embarcação era pilotada pelo seu ex-companheiro William Dampier, e ele finalmente voltou, né, pra casa, tava tudo bem. Bom, a gente pensa que ele nunca mais vai voltar pro mar, né, porque se fosse eu nunca mais voltaria pro mar, mas ele continuou como marinheiro, gente. E o Dampier, que era o ex-companheiro dele, falou que ele sempre estava certo sobre a embarcação, que ela realmente afundou e ele saiu vivo dela na costa do Peru. Ele passou 4 anos e 4 meses na ilha Robinson Crusoe, que também é uma obra em homenagem a ele, é inspirada nele, mas a ilha passou a ter o nome do Robinson Crusoe. Alexandre Selkirk, segundo o diário de bordo, morreu às 8 da noite, no dia 13 de dezembro de 1721, provavelmente vítima de febre amarela, enquanto servia como tenente no navio real Raymond. Ele foi sepultado no mar, próximo à costa ocidental da África. Bom, a história dele inspirou muitas obras, filmes e histórias, mas a mais famosa de todas é a história do Robinson Crusoe, que é um romance escrito por Daniel Defoe. Então, essa história, esse romance fez a ilha ficar famosa, por isso que a ilha não tem o nome do Alexandre, por isso que a ilha tem o nome do Robinson Crusoe, não do Alexandre. Bom, hoje em dia a ilha é habitada, ela tem cerca de 500 a 600 habitantes, então é uma ilha habitada e eles vivem da lagosta, da pesca mesmo. Então, hoje a ilha é habitada, mas antigamente, na época dessa história, ela não era habitada, então ele ficou 4 anos e 4 meses sozinho numa ilha deserta, com ninguém. Mas, gente, assistam o filme O Náufrago, é muito bom, é muito legal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu acho que esse vídeo vai ser bem rapidinho, não vai ser tão grande, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.